Nesse vídeo você vai aprender como calcular a distância entre dois pontos. Você vai aprender do jeito intuitivo, visual e do jeito certo, que é o jeito matemático. Antes de começar, eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe o que é um quadrado? Sim, essa figura geométrica aí, você sabe o que é um quadrado? Bom, o quadrado, por definição, ele é uma figura que ela tem exatamente o mesmo tamanho na base e na altura, tá? E se você fizer o cálculo da área, vai ser exatamente a multiplicação da base vezes a altura. Então, no caso aqui, esse quadrado, vamos considerar ele como uma unidade, ok? Uma unidade. Então, esse quadrado ele tem uma base de uma unidade de quadrado e uma altura de uma unidade, tá? Então, se eu fizer o cálculo, a multiplicação, eu tenho uma base vezes uma altura que dá 1 quadrado. Beleza? É uma unidade. E por que eu estou falando de unidade de quadrado? Por que eu estou falando isso? Porque para fazer cálculo de distância é extremamente importante você saber o que é um quadrado e como aplicar ele. Bom, eu montei aqui uma situação hipotética para a gente poder fazer o cálculo entre dois pontos. Então eu tenho o ponto A, que é o ponto inicial, e eu tenho o ponto B, que é onde eu quero chegar. E como a gente sabe, a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta, tá? Então a gente tem que traçar aqui uma linha reta para poder descobrir qual é a distância entre esses dois pontos. Uma forma da gente descobrir é fazendo o seguinte: a gente pode pegar esse quadrado aqui, eu vou só modificar ele para poder encaixar certinho, porque eu tentei fazer da outra vez com contorno, deu erro, então eu vou fazer agora sem contorno, tá? Mas depois eu volto ao normal para a gente poder visualizar bem. Eu vou tirar aqui o contorno e vou mudar ele para o tamanho de 100%. Pronto. Então eu tenho aqui uma unidade de quadrado. Uma das formas que eu posso fazer o cálculo é o seguinte: é colocando um quadrado um do lado do outro até chegar lá no ponto. Então no caso aqui eu estou fazendo isso no eixo horizontal, no eixo X, tá? Se eu traçar uma reta aqui, ó, do centro do ponto aqui para baixo, olha só, eu já cheguei aqui na lateral. Então eu sei que no eixo horizontal, no eixo X, eu tenho 4 quadrados de unidade entre o ponto A e o ponto B, tá? E agora vamos fazer esse cálculo no eixo vertical. Então, olha só, eu tenho aqui do ponto A ao ponto B, eu tenho no eixo horizontal 4 unidades e no eixo vertical eu tenho 3 unidades, tá? Ah, então a distância é 7 unidades? Não, não é de 7 unidades, porque a gente sabe que a distância, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Não é um retângulo, ou no caso um triângulo, né? Não, não é. É uma linha reta. A forma mais fácil da gente poder calcular essa distância é fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, colocando esses quadrados aqui embaixo, tá? Então, eu vou pegar de novo esse quadrado, vou tirar o contorno dele, eu vou mudar de cor para ficar mais intuitivo, e agora eu vou traçar uma reta como referência aqui do centro desse círculo, se esse objeto deixar, né? Porque eu estou tentando ali, ele não deixa, a âncora não deixa, agora vai, ó. Aí, pronto, agora foi. Eu vou traçar uma reta aqui, deixar ela mais visível. Ok, então temos aqui a reta bem visível, né? Vou rodar esse objeto, esse quadrado aqui, para ficar na mesma inclinação da reta. Então vou girar ele aqui. E agora eu vou colocar os quadrados verdes aqui nessa reta, na hipotenusa, para poder chegar até lá. Então, vamos lá. 5. Chegamos então no último ponto aqui e um contorno. Pronto, olha aí. Então eu sei que nesse caso aqui, eu tenho 5 unidades de distância entre esse ponto e esse ponto. E você tá vendo uma coisa curiosa? Eu tenho aqui 3 unidades no cateto oposto. Ah, mas por que cateto oposto? Porque está sendo o oposto, o lado oposto do objeto de referência nosso. Nosso ponto de referência é esse aqui, é o 0, 0 nosso. Então do outro lado, o oposto, é esse aqui. Imagina que tem um olho aqui, ó, olhando para esse ângulo, tá? Então, esse aqui é o cateto oposto. Então, eu sei que tem 3 unidades aqui no oposto. Eu tenho 4 unidades aqui no adjacente. Adjacente é o meu ponto de referência, a gente está encostando no ponto de referência. E eu tenho 5 unidades, de fato, na linha reta. 3, 4, 5. É interessante isso aqui, né? Por quê? Se a gente, agora que vai entrar a parte do quadrado, se a gente transformar essas laterais aqui do triângulo, que a gente formou um triângulo retângulo, né? Se a gente transformar elas em quadrados, nós vamos ter a mesma quantidade de quadrado que tem aqui na hipotenusa. Olha só, eu vou pegar aqui, vou transformar isso aqui, que é uma linha, eu vou transformar num quadrado.
Como é que eu faço para ter um quadrado? Tem que ter exatamente o mesmo tamanho na altura e na base, certo? Na base e altura. Então eu vou repetir aqui, ó. Eu vou clonar esses quadrados. Agora eu tenho um quadrado, tá vendo? O mesmo tamanho que eu tenho aqui na horizontal, eu tenho na vertical. Eu tenho 4 unidades na horizontal, 4 unidades na vertical, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui com essa coluna de objetos aqui. Temos novamente a mesma quantidade no eixo horizontal e no eixo vertical. Então eu tenho 3 por 3, certo? Então eu tenho um quadrado de 3 por 3 aqui, um quadrado de 4 por 4 aqui, e agora vamos fazer a mesma coisa com esse aqui. Olha só, então eu tenho um quadrado aqui, outro quadrado aqui e outro quadrado aqui. Se a gente contar, eu tenho aqui um 3 por 3, que vai dar 9. 3 vezes 3 é 9, mas é só eu contar a quantidade de quadrados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Aqui eu tenho um 4 por 4, que dá 16. Então, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, certo? 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dá 16. E aqui, por último, eu tenho um quadrado de 5 por 5, que vai dar 25, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. Olha, eu anotei e aumentei aqui a área de desenho para poder ficar melhor para visualizar. Mas olha, nós temos aqui então 25, 9 e 16. Você está vendo que tem uma relação aqui? Se eu somar 9 com 16, vai dar 25, não é verdade? Então, se eu pegar o quadrado de um dos catetos, somar com o quadrado do outro cateto, eu encontro o quadrado da hipotenusa. Ah, lembrou da fórmula? Pitágoras, na verdade, base da trigonometria. É isso aqui que ele está falando sobre os quadrados. Se você somar a quantidade de unidades que um quadrado tem com outra quantidade de unidades que um quadrado tem, você chega no quadrado da distância. Então, a distância entre dois pontos vai ser sempre o quadrado dos dois catetos do triângulo. Olha só! E para provar para você que isso aqui é verdade, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui no Qlik Fusion para você ver esse cálculo. Olha só, aqui eu tenho o ponto de referência e o destino onde eu quero calcular a distância. Nós temos aqui o cálculo, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual o cateto oposto ou cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ou cateto adjacente ao quadrado. No caso aqui, eu tenho a hipotenusa ao quadrado é igual o cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado. Ou seja, a base ao quadrado vezes a altura ao quadrado desse triângulo, né? Então, no caso aqui, as unidades que eu estou usando são os pixels. Não é centímetros, nem quadrados, nem polegadas, nada. Eu estou usando aqui, no caso, unidades que são os pixels, tá? Então, 400 pixels, 300 pixels e 500 pixels. Se eu movimento esse ponto de referência, pode ver que ele sempre fica calculando a distância na horizontal e na vertical, e ele pega o quadrado desses dois, soma e dá o quadrado da distância. Olha aí que legal. Olha aí. Se eu aproximar bastante até o ponto de ficar com 3 e 4 pixels de distância... Ah, cheguei. Tá vendo? Eu tentei centralizar a câmera aqui e acabei bagunçando. Mas olha só. Quando eu tenho 4 pixels de distância na horizontal e 3 pixels de distância na vertical, eu tenho 5 pixels de distância entre um ponto e outro. Tá vendo só? Então, tá comprovado. Eu só tenho que pegar o quadrado de um, o quadrado do outro, somar e eu vou encontrar o último quadrado. E no caso, se a gente ver a fórmula aqui, é b ao quadrado mais c ao quadrado, que seria a base, a altura, ou o cateto oposto mais cateto adjacente, os dois ao quadrado. E aí eu tenho o quadrado da hipotenusa. Como é que eu faço depois para achar o resultado? É só eu jogar esse quadrado aqui na raiz. Então eu jogo esses dois valores aqui dentro de uma raiz. Então eu tiro o quadrado de um, tiro o quadrado de outro, somo, vai dar um valor, e aí eu pego esse valor e tiro a raiz quadrada e eu encontro exatamente a distância entre esses dois pontos. Simples, né? Muito simples, muito simples. E bom, esse vídeo aqui é um vídeo curto mesmo, é um vídeo rápido, ele vai servir como base para vídeos no futuro, tá? E o conhecimento que você adquiriu aqui, você pode usar na sua escola, na faculdade, no desenvolvimento de games, seja no Qlik Fusion, Godot, Unity, onde for. Onde você precisar calcular a distância entre dois pontos, você já sabe o que você tem que fazer. Você vai ter que medir o cateto oposto, medir o cateto adjacente, fazer os dois ao quadrado e tirar a raiz da somatória e você encontra a distância entre os dois pontos. Ou você pode usar uma trena, que é muito mais fácil. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Falou!